Sejam muito bem-vindos ao meu programa de televisão Entrevista Brasil TV da MDTV 35.1, trazendo para vocês aí de casa um conteúdo de qualidade. E hoje eu tenho uma convidada mais do que especial. Para vocês, a minha amiga Jaxele. Jaque, faça a sua apresentação para o pessoal de casa. Oi, gente, meu nome é Jaxele, mais conhecida como Jaque, eu tenho 26 anos, sou professora e empresária na área da beleza. Muito bem, a Jaxele, pessoal, para vocês aí de casa, nós vamos apresentar um pouquinho mais sobre a Jaxele, né, a pessoa em si, a profissional. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, que ela é minha amiga de muitos anos, estudamos juntas, né, Jaxele? Então, Jaque, fale um pouquinho mais sobre você. Quem é a Jaxele? Qual é a sua história de vida? Sim. Então, Jaxele é uma menina mulher. Eu tenho 26 anos, mas eu me considero menina ainda, sabe? Sonhadora e muito persistente. Vou começar falando um pouco como que eu iniciei na minha carreira de professora e depois aí eu parto do princípio como eu comecei a empreender. Saí da escola meio assim perdida, né? A maioria dos jovens também acredito que sai assim meio perdida, sem rumo. E aí recebi conselhos, não, faça letras, faça faculdade de letras, porque você fala, porque você gosta de escrever, não sei o quê. E acabei fazendo a faculdade de letras e realmente foi muito bom. A princípio não queria fazer letras, queria fazer história, mas aí acabei fazendo letras. E de imediato consegui estágio lá na Estiva mesmo, na escola MF Valdo Zezinari, onde eu fui muito bem acolhida, assim, desde o meu primeiro ano de faculdade eu já consegui. E eu fui muito acolhida, gostei muito. Inclusive, a Evaldo marcou nossa história, porque nós estudamos juntas lá e hoje ela trabalha ali, tem essa experiência com a nova geração. Sim. E como que foi essa experiência sua com o primeiro contato com a educação? Olha, de primeiro momento, eu acho que você também pode falar depois um pouco, eu fiquei um pouco assustada, porque, tipo assim, eu nunca tinha experiência em sala de aula, ainda mais com pré-adolescentes. Então, quando eu entrei na sala de aula e vi aquele monte de aluno, eu falei, e agora? O que eu faço? Ou é agora, ou é agora, não tem para onde correr. Então, foi um desafio muito grande, mas assim, a escola em si, estar ali na prática, me ensinou muito mais do que os livros teóricos, eu digo. Porque a prática é totalmente diferente do que está no papel. E para mim ali, no primeiro momento, eu fiquei nervosa. Aí, ao passar dos dias, da semana, eu fui pegando jeito. E assim, dia após dia. Eu comecei em 2018 da aula, que foi no início da minha faculdade. E até hoje a gente aprende. O tempo todo aprendendo dentro da sala de aula. A gente está lá para ensinar, mas acredito que a gente mais aprende, pelo menos no meu caso, do que ensina. Lógico, a gente ensina, mas nesse caso, assim, de experiência mesmo, de vida, de ver ali. Eu falo que a sala de aula é uma mini sociedade, porque você vê ali a representação do pai, da família ali, e aí o pai é de um jeito, a mãe é de outro. Então, a criança, para mim, o pré-adolescente principalmente, é a representação da família. É muito interessante. Inclusive, o que você falou foi algo que eu também passei. Para quem me conhece, sou professora também, só que como foi sua primeira experiência na sala de aula? O meu trabalho é com as crianças menores. E o seu já é com adolescentes. Com adolescente. Mas algo que você falou, que eu acho que é muito importante a gente comentar com o pessoal de casa, que muitas vezes as pessoas que estão iniciando na carreira da educação passam muito por isso. Sim. E é também algo que os pais, eu acredito que seja importante vocês compreenderem como que isso funciona também. Então, normalmente, nós fazemos uma faculdade, que é exigido o ensino superior para atuar na área. E, na teoria,
toda a teoria é tudo lindo, maravilhoso. Então você aprende como dar aulas, diferentes formas de ensino, o conteúdo que você precisa passar. E quando a gente tem esse primeiro contato com a educação, muitas vezes você tem até os livros ou apostilas, dependendo do sistema de cada escola. Sim. E você é muito cobrado do conteúdo que você precisa passar. Porém, na prática, é diferente. Por quê? Inclusive, eu tenho uma frase que um professor da faculdade falava para mim, que eu levei para o resto da minha vida, que ele falava, a escola ela não é uma ilha. Então, ela não está à mercê, afastada da sociedade em si. Né? Ela está totalmente inclusa. Então, tudo que a gente vê na sociedade, até o que você comentou em relação aos pais, reflete nos nossos alunos. Então, nós vamos ver todos os tipos de casos da sociedade ali dentro de uma sala de aula. Então, você imagina muitas vezes, eu não sei se foi o seu caso, mas eu já passei por isso, de você sozinha ter que cuidar de uma sala com 30 alunos, uma sala lotada. E é muita responsabilidade, que era inclusive uma das coisas que a gente comentou, né, quando eu fui dar a palestra para os seus alunos. Sim. Que é a grande dificuldade da educação, acredito que seja essa falta de disciplina. Sim. Então, muitas vezes a gente é muito cobrado do conteúdo, do ensino que nós precisamos passar. Sim. Porém, na realidade, quando nós estamos inseridos nesse ensino, falta muita disciplina. Sim. E essa falta de educação familiar da disciplina influencia muito na educação do ensino em si. Então, algo que eu acho que é muito importante a gente comentar, que muitas vezes os pais cobram os resultados da educação da escola. Só que a escola é esse ensino em si, né, do conteúdo. E a educação de respeito, de disciplina familiar, eu acho que é muito importante a gente retomar esses valores que muitas vezes hoje em dia se perdeu. E isso reflete muito nas escolas. Então você imagina uma professora para uma sala cheia de alunos e com essa falta de disciplina é muito difícil você ensinar um conteúdo se os alunos não têm a disciplina. Sim. Então, assim, para mim foi muito difícil enquanto criança, né? Exatamente. Para mim foi muito difícil enquanto trabalhar com crianças. Eu imagino para você, como que foi isso quando você teve que enfrentar isso? Inclusive você é muito jovem. Sim. E aí você trabalha com adolescentes. Sim. Qual foi o maior desafio em relação a isso? Como que foi para você? Aos adolescentes, eu falo, mas as pessoas não acreditam, ficam meio espantadas. Eu amo trabalhar com os adolescentes, até os 9º ano, assim, para mim é incrível, eu gosto muito. Não sei se é porque eles são mais independentes, mas eu gosto muito. Tentei sim ir para a área infantil, né, para a educação infantil, não consegui, não me adaptei. Gostei de trabalhar com pré-adolescente e adolescentes e assim eu quero continuar. Eu amei, para mim foi uma das melhores experiências. Quero continuar assim com os adolescentes. Não tem erro para mim o adolescente. Para mim não é se identificou. Para mim não é um problema. E você é ao contrário, né? Mas apesar de que eu me especializei na área enquanto pedagoga, porém, quando eu dei a palestra com os adolescentes, eu consigo me identificar muito com eles, por a gente ser jovem também, ter essa compreensão. E a minha preferência em si são os pequenos, mas eu gostei muito, inclusive quando eu dei a palestra para os seus alunos. Um abraço para todos vocês, foi uma experiência muito boa trabalhar com os adolescentes também. Mas algo que eu gostaria de comentar também, é igual quando eu estava na faculdade, o meu TCC, o meu trabalho, que é algo que eu sempre incentivei muito em relação a isso, que eu acho que é muito importante, que é o trabalho em união entre a escola, os professores, os alunos e a família, que eu acho que faz toda a diferença. Sim. Inclusive, quando você comentou que muitas vezes, que é a realidade em si, tá, gente? Muitas vezes a gente vê o aluno, né, dá trabalho, indisciplina, não quer estudar. E muitas vezes na reunião com os pais você vê o porquê ele é assim. Você vê que muitas vezes as crianças, os adolescentes, os jovens, eles
refletem o que eles têm em casa. Por isso que eu acho que é tão importante a gente ter esse apoio em si, porque o jovem, ele é um reflexo do que ele tem em casa. E a primeira referência que ele tem são os pais. Então, por isso que eu acho que é tão importante esse trabalho em união com a escola, com a família, com os alunos, que reflete, inclusive, no resultado, na produção do próprio aluno. Sim. Quando você tem os pais que são presentes, estão lá na reunião, cobram resultados, cobram estudos. E para você, como que foi essa relação entre escola, alunos e pais, familiares? Então, é o que eu falo. Às vezes, eu tenho a impressão que o aluno está ali e não sabe o porquê que está ali, não sabe a importância daquilo ali. Por que eu tenho essa impressão? Uma, porque eu já tive essa experiência. Eu ia para a escola porque minha mãe falava assim, você precisa ir para a escola. Tá, mas e aí? Por quê, né? Eu não sabia o porquê que eu precisava ir para a escola. Ela só falava, vai para a escola, é sua obrigação. Mas por que é a minha obrigação? E eu sinto muito isso com os alunos hoje. Então, eu já tive essa experiência de, e aí, por que eu tô indo para a escola? Minha mãe, porque por obrigação? Porque minha mãe tá mandando? Então, às vezes eu acho que falta um pouco, assim, de alguns pais realmente mostrar a importância. Olha, você precisa ir para a escola, porque você está desenhando o seu futuro, isso é um processo, a sua meta é essa, então vamos atrás da sua meta. Porque daí, chega lá no ensino médio, totalmente perdido. Totalmente perdido. E agora? O que eu vou fazer? O que eu vou ser? E cresce um adulto frustrado, porque não sabe o que vai fazer. Sendo que a escola, desde lá da pré-escola até o ensino médio, é um desenho, é um rascunho do seu futuro. Então, acho que falta muito isso, até pra gente pregar para eles. Olha, você está desenhando o seu futuro, você precisa vir à escola, não só vir e participar das aulas, porque esse é o rascunho do seu futuro. Então, por isso você precisa vir. Mas a relação entre escola e família, de uns tempos para cá, comparando a minha idade com a dos alunos, né, que eu dou aula, melhorou muito, 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 muito. Em questão de psicólogo, hoje tem psicólogo na escola. Então, assim, faltou muito, assim, tipo, 4, 3 dias seguidos, já liga para perguntar o que está acontecendo. Então, assim, hoje eu vejo que há uma interação muito maior referente à minha época, entendeu? Não sei se você consegue visualizar dessa forma. Hoje eu vejo escola e família, assim, andando bem próximos. Poderia ser mais? Poderia, mas eu acho que isso é só com o tempo mesmo. Mas na minha época não tinha tanto isso, sabe? De ligar e perguntar, e aí, como que tá a Jaxele? Por que ela tá faltando? Sabe? Essa preocupação mesmo da escola com o aluno. Qual foi a maior diferença que você vê de antigamente para agora? A mudança no ensino. Sim, uma das maiores diferenças foi essa daí, da questão da proximidade, né, da escola com a família. Hoje a escola tem contato dos pais, tem até o WhatsApp, tem grupo da escola, da sala de aula, por exemplo. Sexto B, tem um grupo do sexto B, os pais podem participar, tem contato direto ali com a diretora, com a coordenadora. Antes não era assim, não que não era, mas não tinha tecnologia que a gente tem hoje. Então você acredita que a tecnologia ajudou muito na educação? Demais, demais, demais. E acredito também que a escola foi reconhecendo, até os pais. Hoje é outra geração, né? A gente fala de pouco tempo, mas é outra geração. Então acredito que a própria escola já foi reconhecendo isso, que precisava ser ajustado. E é assim, é só na prática para a gente saber mesmo que dá certo ou não. Uma das coisas que você comentou e que eu acho que é muito importante a gente falar é essa questão de valorizar o ensino e a diferença que faz quando você dá um sentido para isso. Uhum. Então é algo que eu sempre trabalhei muito com meus alunos, porque principalmente os mais jovens sempre tem aquela fase do porquê. Mas por que aprender isso? Por que eu vou usar isso? E eu sempre, é um sistema de ensino meu, que eu adaptei um sistema de ensino que eu chamo de teórico-prático. Então, primeiro eu ensino tudo na teoria, o conteúdo na teoria,
e depois eu aplico tudo na prática mesmo. Aham. Então, por exemplo, sistema monetário. Por que que eu trabalhava assim com eles? Fica até uma dica, o pessoal da educação, que inclusive eu fiz até um livrinho infantil, depois, quem sabe, eu lanço, mais voltado para isso. Então, por exemplo, matemática. Antes de começar uma aula comum, eu perguntava para eles, por que vocês acham que é importante nós aprendermos matemática? Sim. Então, muitas vezes, o que é que eles... A imagem que eles têm da matemática, por exemplo, Sim. fazer continha. Sim. E todo mundo sempre fala, mas fazer continha é chato, nunca vou usar isso, né? Nunca vi meu pai pegar, imagina, o pai lá o tempo todo pegar um caderno, fazendo continha, um negócio chato. E aí o que eu fiz? Eu fiz com eles, primeiro uma entrevista, né? O que eles achavam que era matemática. Eu dei uma volta com eles para eles entrevistarem outras pessoas, para eles olharem em volta na escola, em casa, tudo que tinha matemática. O relógio, as contas, as medidas, até a gente foi até na cozinha, a gente foi, demos uma volta geral, conversamos com vários profissionais para tudo que a gente usa matemática. E aí depois eu fiz a mesma pergunta depois de novo. E aí eles já mudaram totalmente. Então, nossa, já ampliou, como né? que a matemática é importante para nossa vida, no nosso dia a dia, durante a vida toda. Para tudo a gente usa matemática. Então, ali você já mudou totalmente a visão. A partir daquele momento, eles passam a reconhecer. Matemática é importante, então eu preciso aprender matemática. E eu, de fato, agora eu sei que eu vou usar matemática na minha vida, que eu uso muito ela. Então, você já, nessa atividade, você já muda totalmente a visão do aluno em relação a isso. E aí, quando eu tinha essas atividades teóricos, práticos, então, normalmente, os alunos sempre viam, né? Meus professores sempre só caderno, só caderno. Não, então agora você vai aplicar isso na prática, seja através de uma brincadeira, seja através de um outro jogo ou de qualquer outra forma. Então, por exemplo, estamos aprendendo sistema monetário. Então, através disso, você vai, vamos supor, adição, subtração, e o dinheiro em si. Então, eu pegava, nem que fosse imprimir ali, ou a gente mesmo fazia no papel, dependendo da condição da escola, o dinheirinho. E aí eu unia cada matéria, eu unia em uma na outra em uma atividade prática. Então, por exemplo, meio ambiente, projeto meio ambiente, fazia materiais reciclados. E aí depois a gente pegava esse material reciclado que os próprios alunos faziam e a gente fazia uma lojinha. Então, você coloca um preço no seu produto e você tem que vender entre eles ali. Aí você tem a notinha, o dinheirinho, você dá ali, comprou o produto. Então, eu sei que você comprar, né? Ali, aí você já trabalhou a adição, a subtração, todo o sistema monetário. E na prática. Então, ali naquele momento, que nem eu tive contato com um aluno, que o pai dele, a família dele trabalhava na roça. E aí eles trabalhavam na feira, porque tinham que revender depois isso. Então, aquela experiência já transformou totalmente. Olha, então a matemática, olha, meu pai faz isso, meu pai também vende, meu pai trabalha numa loja, meu pai... Então, você passa a dar um outro significado, seja de diferentes formas que você possa fazer. E isso reflete muito nos alunos, porque muitas vezes o sistema da educação, eu acredito, particularmente eu, que é inclusive uma grande questão de vários teóricos também, que é a questão da evolução. Igual a gente comentou da tecnologia e todo o sistema, o carro evoluiu, todo o sistema evoluiu, e a educação continua a mesma. Então eu conheço muitas pessoas, amigas minhas, que se formaram e falam, olha, agora eu trabalho em escola, que a professora de 10 anos atrás ainda passa o mesmo conteúdo de vários anos atrás, que guarda o mesmo papelzinho, a mesma atividade. Então, eu acredito que seja importante, ao meu ver, essa adaptação. Então, muitas vezes as pessoas, por exemplo, o nosso sistema continua o mesmo do nosso, né, a organização da sala, em algumas escolas estão mudando. Eu acredito que é muito importante também o exemplo que você trouxe de inserir essa tecnologia. Porque algumas pessoas ainda
tem a mesma visão da educação de anos atrás e vê a tecnologia como um obstáculo. Então, até certo ponto, realmente, os pais precisam aprender a dar esse limite para os filhos. Olha, você não precisa ficar o tempo todo apenas nas redes sociais, vendo videozinho ali, joguinho que eles ficam. Mas você pode ensinar o seu filho ou os seus alunos numa prática, na escola mesmo, o lado bom da internet, porque a internet ela é uma fonte de conhecimento, de informações ilimitada. Sim. Então, quando você passa para os alunos que você pode sim utilizar a internet de uma forma que possa agregar no seu conhecimento, faz toda a diferença. Até porque hoje em dia, nós estamos em uma geração de mais informação, de tecnologia. Então, você tirar isso, que muitas vezes é o que acontece no sistema público, você tira essa tecnologia. Só que essas crianças que estão entrando nessa nova geração de tecnologia, você vai numa escola particular, elas têm acesso à internet, acesso às informações. E aí, quando você tira totalmente esse contato, muitas vezes você dá uma falta. E então, a gente não precisa excluir totalmente. Ai, meu filho não vai ter contato de celular nenhum. Não, você pode sim impor certo limite, que as crianças ainda não têm essa noção de limite, mas usar a tecnologia ao seu favor. Às vezes, algum jogo pedagógico que nós podemos encontrar na internet, formas de pesquisa, que era algo que eu fazia muito com meus alunos. Então, assim, são diferentes formas que a gente pode adaptar. Inclusive, o exemplo que você usou da família, de aproximar a família da escola, de ter mais contato. A tecnologia possibilitou isso. Inclusive, na própria pandemia, foi o que fez a grande diferença. E para você, qual foi o contato com a educação, a sua experiência durante a pandemia? Bom, foi durante a pandemia que tudo começou, né? Que eu tive que migrar o meu trabalho para outro. Eu migrei porque, então, não tive mais contato com as crianças, somente... Durante a pandemia você não deu aulas? Não, durante a pandemia não. Não. Daí, depois da pandemia, teve um aspecto muito importante também, porque eu me vi com crianças e pré-adolescentes. Quando eu falo crianças, eu estou falando de pré-adolescentes. É totalmente diferente do que eu via antes da pandemia. Parece que assim, porque, se eu não me engano, eles ficaram 2 anos, foi 2 anos, não foi? Parados? Então, antes da gente comentar sobre isso, nós vamos aos comerciais para vocês, que o assunto é muito bom. Quem gosta de educação, nós temos muitas informações, duas professoras juntas, né? Tem muito assunto. O tempo passou rápido, a gente vai para os comerciais. Então, fiquem aí ligadinhos que logo, logo tem mais. Estamos de volta no nosso programa Entrevista Brasil TV com vocês, aqui da MDTV 35.1, e nós vamos dar continuidade ao nosso assunto com a Jaxele, professora e empresária. Então, como nós estávamos comentando, Jaxele, qual foi o reflexo da pandemia na educação? Quando eu voltei para a sala de aula, eu peguei assim alunos, uns alunos ok, onde deveria estar, e outros mais para trás, se é que você me entende. Porque nem todos durante a pandemia teve acesso à tecnologia, à internet, nem todos, nem sequer tinham um celular. Então, tipo assim,
muitos ficaram ali na série que pararam mesmo na pandemia. Então, se ficaram no quarto ano, depois foi pro sexto, ficou no quarto ano. Muitos Então, não tiveram acesso ao conteúdo. não tiveram, porque não teve acesso, né, à internet, à tecnologia. Então, assim, é uma coisa bem dividida, né? Metade da sala sabia, e metade não. E mesmo essa metade não tinha todo o conteúdo preciso ali para a gente dar o início aos conteúdos pedagógicos. Porque os pais não são adaptados para poder ensinar, né? Eles nem sabiam por onde começar, né? Aí tanto é que aí quando teve a pandemia teve vários memes aí dos pais fazendo porque não sabiam por onde começar. Mas eu acho que foi um aspecto bom porque no nosso caso valoriza os professores, né? Porque é difícil. A reconhecer a importância. É difícil, não é fácil. Então você está ali com seu filho tentando ensinar. Agora, se imagina você está com 30 crianças. Então, assim, a pandemia teve seu lado ruim, péssimo, tá? Péssimo. Só que, assim, teve esse lado da gente poder valorizar as coisas. Uma delas é a valorização do professor, né? Ver que não é fácil estar ali com 30 alunos, 25 alunos que seja. Cada um com sua personalidade, cada um com suas diferenças. Inclusive, aproveitando o que você comentou, eu trabalhei durante esse período da pandemia e foi um desafio muito grande. Inclusive, eu tive contato com uma escola de área rural. Então, o desafio, a gente até comentava. Ainda. Se o pessoal da cidade está tendo dificuldade, imagina o pessoal da área rural. Por quê? Lá no sistema da área rural, além de ser crianças muito humildes que não tinham acesso a celular, não tinham acesso à internet, acesso nenhum, tá, gente? Muitos pais não eram alfabetizados, então mesmo que a escola mandasse, que nós mandávamos conteúdo impresso para essas crianças que moravam no sítio mais afastado, não tinham acesso à internet, os pais não tinham escolaridade, não sabiam ler nem escrever para apoiar as crianças. Então foi um desafio muito grande. E por ser uma área rural, nós ainda tínhamos um acréscimo em que as crianças normalmente mudam de cidade de acordo com a plantação. Sim, Então elas estão constantemente mudando de escola e não conseguem acompanhar o ensino. Então, já foi um desafio muito grande para essas crianças que não tinham acesso à internet, não tinham acesso ao conteúdo. Então a gente teve o desafio de ensinar as crianças através da internet em si, por videoaulas, para quem tinha contato, para quem não tinha acesso à internet. Nós enviávamos as atividades impressas e mesmo assim foi um desafio muito grande. Então muitas daquelas crianças não tiveram acesso à educação durante esse período da pandemia. E quando nós voltamos para a escola em si, muitos alunos não tiveram acesso nenhum à educação. Sim. Mas assim, absolutamente nada. O meu pai e minha mãe não é alfabetizado, não conseguiam me ensinar, eu recebi as atividades, não enviavam, não conseguiam fazer, não conseguiam estudar. Então, por exemplo, no meu caso, eu trabalhava em mais de uma escola. Então, teve um período que eu estava dando aula no 3º ano e, ao mesmo tempo, no prézinho, no ensino infantil. E, ao mesmo tempo que estava ali trabalhando com os alunos de 4, 5 anos, pequenininhos, já sabiam as letras do alfabeto, os números, os nomes, né, escrever o próprio nome. Eu até brincava com meus aluninhos, até mesmo, vamos supor, na hora da saída. Olha, se nós estamos em, vamos supor, 10 alunos, um saiu, foi embora, quantos que tem agora? Então, até essa noção eles já começaram a aprender ou contar. E, ao mesmo tempo, no 3º ano, no meio do ano, quase acabando o ano, eu recebia alunos que não sabiam reconhecer letras, não sabiam reconhecer números básicos, tá, pessoal? Básicos, números, por exemplo, o número 7, não sabia escrever o próprio nome. Então, era um desafio muito grande, porque, assim como você comentou, então a gente recebia alunos que estavam acompanhando o conteúdo, que estavam naquela mesma fase, e que os pais e o sistema cobra mais resultados, e ao mesmo tempo nós estávamos recebendo alunos
que não frequentaram a escola nem no primeiro ano, nem no segundo, que não tiveram acesso nenhum à escola, que não sabiam reconhecer letras, números. Então, foi uma dificuldade muito grande. E eles recebiam, assim, no meio do ano. Como é um tempo muito curto para você ensinar isso. Então, foi um desafio muito grande. Foi algo que afetou E demais ainda a está educação. sendo, né? Porque esse pós-pandemia, a gente está no pós-pandemia ainda. Ainda está sendo muito grande o desafio. Quem está lá no 9º ano ou já está no 1º ano do ensino médio, está sentindo as consequências com certeza. Então, ainda estamos pós-pandemia e ainda estamos com um grande desafio pela frente. Ainda estamos. A pessoa fala, acabou a pandemia. Acabou, mas estamos aí com as consequências dela. Até, inclusive, uma das coisas que eu acho que é muito importante comentar, que eu achei legal, que tem na sua escola, a psicóloga. Sim. Porque é igual, por exemplo, eu cheguei a ter acesso a um aluno em que ele tinha muita dificuldade no ensino e depois a gente foi descobrir o porquê. A mãe dele morreu durante a pandemia, pouco tempo depois a irmã dele também morreu, faleceu. E ele viu isso. Então ele passou por uma série de questões psicológicas, né? Uma criança, imagina, pra gente é muito difícil perder uma mãe. Imagina para uma criança pequena perder a mãe, perder a irmã. Então, quando muitas vezes isso reflete muito na educação. É igual, por exemplo, uma criança que eu passei muito por isso, uma criança que passa necessidade, uma criança que passa fome em casa, uma criança que perdeu a mãe. São problemas muito grandes psicologicamente que afeta muito a criança. Então imagina, a criança que não está nem comendo em casa, como que eu vou me preocupar, vou prestar atenção naquela continha de matemática, em português, isso daí para todas as idades, afeta demais. Então, isso que você comentou, fica até como um aviso para que todos possam fazer isso. Fica até um parabéns para a Estiva Gerb de disponibilizar o psicólogo na escola, porque faz toda a diferença. Psicológico afeta sim na educação e isso faz toda a diferença. E a gente tá ali como ser humano, a gente é professor, não é um robô ainda, e eu acredito que não vá substituir, tá? Eles falam muito sobre tecnologia, que será que vai ter um robô que vai ter ali para ensinar pelo fato de ter televisão e tudo mais. A gente não é substituível, né? A gente é insubstituível como professor, porque somos seres humanos, então só a gente consegue reconhecer o outro, ter a empatia, por que ele tá daquele jeito. Ele não é assim, fulano não é assim, por que hoje ele tá assim? Então vamos investigar. Então a gente tem que ter esse olhar clínico pro aluno também, não só de ter ali, ser um professor, uma professora de conteúdo, mas ter aquele olhar clínico, humano mesmo. Humano, e falar, por que ele tá assim? Essa semana ele tá diferente, vamos pesquisar. Aí você pergunta para outro professor, você viu fulano? Ele tá diferente, você viu isso? E aí a gente passa para coordenação e assim vai adiante, ver se precisa de psicólogo, o que tá acontecendo em casa. Mas o que eu queria deixar aqui também um recado para os pais, porque assim, pelo fato de que eles têm esse acesso à internet muito fácil, muito rápido, eles ficam no quarto jogando joguinho e os pais acham e acreditam que eles estão no quarto, mas eles não estão no quarto. Eles estão fisicamente no quarto, jogando no celular, aos seus olhos, mas aonde que a mente dele tá? Aonde que ele tá? Ele tá naquele joguinho. E aquele joguinho fala sobre o quê? Qual a influência que tem sobre ele? Ele tá lá. O corpo físico dele tá lá. Mas e aí? Ele realmente, aonde que ele tá? Que joguinho que é esse que ele tá jogando? Então, tudo isso, eu acho que tem que ser questionado pelos pais. Porque às vezes os pais ficam tranquilos. Falam, meu filho tá ali no quarto. Ixi, não sai do quarto. Aquele ali é sossegado, só fica jogando. E a gente já viu os impactos que isso causa, né? Tipo... Então, acho que a gente tem que ficar atento a isso, tá? Os seus olhos, tudo bem. Não quer dizer que ele esteja ali 100%. Tem que ver o que tá ali naquele celular, que tá no tablet, computador. Porque, às vezes, assim, a gente acha que é inofensivo e não é. O assunto sobre educação está muito bom e se nós pudéssemos falaríamos muito mais,
Mas agora nós vamos falar sobre a Jaxele empreendedora. Jaxele, nós temos aqui agora um vídeo, algumas imagens sobre o seu trabalho. Fale mais um pouco mais sobre a sua experiência, como que tudo começou. Aí eu fico toda orgulhosa vendo, porque foi bem difícil o início. Comecei na pandemia, né? Como eu disse, fiquei desempregada. E minha mãe sempre foi muito vaidosa, extremamente vaidosa. E ela era louca, apaixonada por cílios. Ela falou, Jaxele, eu não aguento mais gastar dinheiro com cílios, eu vou pagar um curso pra você e você vai colocar cílios em mim. Aí eu falei, tá bom, né? Aí ela foi, pagou o curso pra mim. Foi um curso bem rápido, geralmente esses cursos são rápidos mesmo. E, assim, de primeira instância, não gostei, não me identifiquei. Mas aí, ao passar do tempo, fui estudando mais, fui fazendo mais cursos na mesma área de extensão de cílios, né? Que é onde eu ministro o curso também. Então, aí eu fui fazendo curso, me especializando, porque eu pensava assim, nossa, não é possível. Tem procura para isso, então tem um mercado, é um mercado gigante, é um mercado novo. E eu não consigo entregar o resultado que meus clientes estão desejando. E as clientes falavam que estava lindo, maravilhoso, mas eu sabia que não estava. E aí eu falava assim, meu Deus, todo mundo fazendo trabalho bonito e eu fazendo esse trabalho feio, eu não aceito. E foi um período longo e questionador para mim. Porque eu falava, meu Deus, não é possível, será que um dia o meu cílios vai ficar bom? Será que minha mãe vai ficar contente? E eu pensava tudo, sabe? Vinha aquele misto de sensação. E aí foi aonde que eu fui estudando, dedicação e tudo mais. Acho que depois de uns 8 meses de curso, aí eu fui vendo o meu trabalho melhorar. E aí fui ganhando cliente, fui trabalhando mais no Instagram, fui expandindo mais minha mente, sabe? Vi também a possibilidade de abrir uma loja online de cílios, porque eu vi que na região não tinha. Então, aí eu vi essa possibilidade também, paralelo aos cílios, eu também tenho essa lojinha online. E inclusive, se você quiser aproveitar, falar onde que é o seu consultório, onde você trabalha, qual é a sua rede social. Olha, meu Instagram é profissional Jaxele Class, tá? Lá tem tudo certinho, tem vídeo, tem explicando. E outra coisa, a palestra, né? Tem uma palestra que eu vou estar participando, chama The Last Congress, aqui em Mogi Guaçu. Vai vir várias especialistas, várias lashes de outras cidades para poder falar um pouco desse mercado maravilhoso que vem abrindo portas para todo mundo. Assim, eu acredito que assim, se eu conseguir, é o que eu falo, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue, porque eu tinha um sério problema em coordenação motora. E a gente tem que trabalhar com as duas mãos, né? E assim, pra mim foi um divisor de águas, porque eu falei, se eu consigo, outra pessoa consegue, foi um desafio e eu encarei isso como desafio e foi um desafio vencido. Foi que te motivou a tentar até conseguir. Eu não aceitava. Não, meu trabalho tá feio, não aceito. Eu chorava. Falei, nossa, teve vezes assim, de falar, nossa, eu vou devolver o dinheiro da cliente, porque eu não vou entregar um resultado assim. E realmente, quem conviveu comigo sabe como que eu era exigente nessa parte. E foi isso que te motivou a ser uma profissional melhor, procurar um resultado melhor e entregar esse trabalho maravilhoso para suas clientes. E aí, quais são a região onde você trabalha, as clientes que você atende, qual é o trabalho que você oferece? Eu atendo em Estiva Gerbe, na Benedito Alegre, 319. E o meu público é feminino, de 18 até 60 anos, não tem idade para ficar bonita, tá, gente? É assim, é a estimativa do meu público, de 18, porque eu não coloco extensão de cílios em menor de idade, tá? Então, de 18 para até... Uma curiosidade, teria um motivo para não colocar em menores de idade? Eu tenho. Qual seria? Eu tenho um motivo, mas tem gente que coloca e tá tudo certo. O primeiro motivo é porque os cílios,
para deixar o seu olhar mais marcante, mais sensual. Então, para mim, eu deixar uma criança, um pré-adolescente com cílios, eu vou estar sexualizando aquele adolescente, que nem tá, ele tem um rostinho de criança, um rostinho de adolescente, e eu vou estar como sexualizando, deixando mais sensual. Não é para isso. Então, assim, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, o metabolismo, né? Os fios começam a crescer mais rápido, cai mais rápido. Você pode ver que os adolescentes, o cabelo cresce muito. Então, assim, provavelmente os cílios vai cair mais rápido. Então a idade influencia Influencia. Biologicamente falando, sim. o resultado. O metabolismo da pessoa também influencia. O cuidado, porque pós-extensão de cílios a gente precisa ter cuidado, a gente precisa higienizar todos os dias, precisa pentear todos os dias. E assim, como que aquele adolescente, aquele pré-adolescente, porque eu vejo que tem leste que fazem pré-adolescente e eu não concordo com isso, vai ter aquele cuidado de lavar todo dia, de pentear todo dia. Eles criam uma ideologia tipo, eu não vou lavar porque vai cair. E põe isso na cabeça e pronto. Então, eu não faço por esses motivos. E o cuidado, que eu acho que é muito importante falar sobre essa área também, cuidado do próprio cliente influencia Sim. muito. Então, às vezes, você pode ir no melhor profissional, mas se você não tiver esse cuidado em casa, da higiene, os cuidados Sim. em si, influencia muito no resultado, em quanto tempo vai durar, para não cair os cílios. Às vezes tem gente que não tem cuidado em casa e reclama, nossa, meus cílios caiu. Não foi por causa do trabalho do profissional, às vezes você que não teve cuidado em casa. Infeccionou, muitas vezes você que não teve a higiene correta. Então, quais seriam os cuidados corretos? Os cuidados pós-extensão de cílios, lavar ele diariamente, de 2 a 3 vezes por dia, tá? 3 vezes por dia. Se você tem a pele oleosa, eu indico que você lave 3 vezes ao dia, porque o que acontece? A extensão de cílios, ela tá ali, exemplo que esse daqui é o fio sintético e esse é o natural, então a gente acopla e não acopla na raiz, deixa um distanciamento de 1 a meio milímetro. Aqui, onde não foi acoplado, fica a oleosidade, que é a oleosidade natural do nosso corpo. Então, se você não higienizar, vai acontecer de acumular oleosidade, acumular sujeira, a própria sujidade do ambiente. Então, quem tem a pele oleosa 3 vezes ao dia, quem não tem 2 vezes, e escovar sempre, que daí vai ficar legal, não tem erro. Muito bem. Jaxele, o assunto está muito bom, mas aí agora, se você quiser deixar o recado para alguém, fique à vontade. Tá acabando? Tá acabando. Que pena, foi muito bom. Primeiramente, eu queria agradecer você, a sua equipe, por ter me convidado aqui. Para mim é uma honra estar aqui. Gostaria muito de agradecer você. Agradeço também minha família e todos que me apoiaram. As minhas clientes maravilhosas, minhas gatas, que eu chamo elas de gatas. Estamos juntas. E agradecer a Deus primeiramente também, porque sem Ele nada disso seria possível. Muito obrigada, Jaxele. Então, é um agradecimento enorme, porque nós somos amigas há muitos anos, estudamos juntas, então esse convite para você que sempre me apoiou, que sempre esteve do meu lado, é muito importante retribuir isso, incentivar mais as pessoas que estão do seu lado, eu acho muito importante isso. E você, enquanto pessoa, é maravilhosa, enquanto profissional, admiro demais o seu trabalho. Então, para mim, é muito especial esse momento. Eu gostaria de agradecer demais. Inclusive, quem sabe eu possa ir lá na sua palestra. Né? Vai sim. Vamos se acompanhar, apoiar, né? Apoiar mais as pessoas. Sim. Então, seja sempre muito bem-vinda. Estaremos, quem sabe, mais uma vez lá na sua palestra, te acompanhando, sempre juntas. E para você aí de casa, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, as informações sobre a educação, sobre a área da beleza e sobre essa pessoa aí profissional incrível que eu trouxe aqui para vocês com todo amor e carinho. Então fiquem com o meu abraço, muito obrigado a vocês e adeus para todos vocês. Até o próximo programa.